Hoje vamos iniciar mais uma aula sobre o estudo Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. Hoje vamos falar sobre essa simbologia do reino dos céus, esse arquétipo, esse símbolo que Jesus nos dá. Então nós vamos aprofundar nessa simbologia na visão da psicologia espírita. Vamos trazer já algumas passagens que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Jesus nos diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra ele campo. Olha e profundidade e nessa explicação e o Cristo nos dá. O que seria o reino dos céus? Será que é um lugar? E aí a doutrina espírita vem nos ensinando e o reino do céu é um estado espiritual do espírito, da inteligência criada por Deus. E somos nós, seres espirituais. E para atingir esse estado que chamamos de reino dos céus, é preciso uma longa caminhada, um trabalho de depuração contínua. Os antigos, principalmente a doutrina oriental, chamava do samadhi, a busca ali do nirvana, e a doutrina espírita vem esclarecendo esse reino não é um lugar, não é um estado fora do espírito, mas sim no próprio espírito, no próprio ser espiritual. E aí Jesus vem trazendo essa simbologia e é semelhante a um tesouro escondido num campo, e um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tinha e compra ele campo. Porque na vida nós estamos em busca de algo e por vezes nós nos perdemos nessa busca. E quando nós encontramos verdadeiramente esse tesouro, começa a consciência se abrir e perceber. E o sentido da vida é a própria transformação espiritual, é vivermos em ligação com as leis de Deus. Aí sim nós vamos ali cultivando esse campo, vamos trabalhando o terreno espiritual. Vamos prosseguir aí, onde Jesus vai nos trazer mais símbolos. Ele continua dizendo aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele nos diz assim: o reino dos céus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. E o processo de depuração, de transformação, de evolução espiritual é assim. Nós vamos ali nas pequenas coisas. Ele dá o símbolo da semente lançada à terra. Nós, como espíritos, como inteligências divinas, nós aí, vamos dizer assim, mergulhamos novamente na matéria, ou seja, somos plantados aí no corpo biológico, enraizado neste corpo, para que a partir dali comece a germinar, comece a crescer, desenvolver as potencialidades, as qualidades do Espírito Divino. E como nós já explicamos aí em outras aulas, a psicologia espírita tem essa visão do self, ou seja, do espírito, e do ego, e é a consciência limitada, ou seja, a pessoa, a personalidade é formada, é estruturada em cada encarnação. Nós aí, como pessoas, como egos, como essa consciência do eu, e temos um nome,
temos uma história de vida aí nessa encarnação, mas nós somos muito mais do que o ego, né? Somos espíritos eternos, espíritos imortais. E aí precisamos desenvolver em cada encarnação esses atributos, depurar. E o reino dos céus, ou seja, esse estado espiritual, vai se formando pouco a pouco no íntimo de cada criatura. Por isso que Jesus, naquela oração, né, ficou marcada e na humanidade do Pai Nosso, ele diz assim, para que nós possamos, para que o reino de Deus venha a nós. Ou seja, não é um lugar, senão ele diria para que a gente pudesse ir ao reino, mas ele diz que o reino venha até nós, porque o reino é um lugar, é um estado espiritual do indivíduo. Então nós vamos prosseguindo aqui trazer mais outra reflexão que Jesus nos traz agora no Evangelho de Lucas, onde ele nos diz assim: e compararei o reino dos céus. Como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Quantos símbolos Jesus nos traz aí para ensinar, e o reino dos céus é esse estado espiritual dos indivíduos, dos espíritos criados por Deus. Então, a doutrina espírita vem ensinando isso para nós. Nas pequenas coisas, nos pensamentos, nos desejos, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nós vamos estruturando ali o mundo interior. E nós vamos perceber muito claro isso no processo que nós chamamos de desencarne. Porque aí nós vamos observar e tudo aquilo que trazemos no íntimo e somos ali e semeamos, melhor dizendo, no nosso íntimo, como um fermento e vai ali crescendo, fazendo a massa crescer, isso vai aparecer. E esse reino começa a se exteriorizar. E por muitas vezes nós vamos perceber que esse reino não está conforme o Cristo veio nos propor. É um reino ainda dentro de nós, um reino muito imperativo, um reino muito autocrata, não tem muita solidariedade, muita democracia. Então, o mundo externo sempre irá apresentar para nós como nós vivemos internamente. Isso é uma verdade espiritual, por isso e a justiça de Deus, ela é plena. Quando nós desencarnarmos, nós vamos habitar aonde habita os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos valores. E existem muitas moradas, como disse o Cristo. Então, aí devemos refletir nesse momento aí, o que nós estamos colocando ali, e fermento nós estamos colocando em nosso terreno espiritual. Porque o fermento vai fazer crescer. E nós precisamos entender, deve crescer em nós o sentimento de amor, e se traduz na solidariedade, no respeito mútuo, enfim, né? Na vida pautada dentro daqueles valores que o Cristo não só falou, mas exemplificou. Vamos dando prosseguimento aí, agora trazendo um trecho que está no Evangelho de Mateus. Então, prosseguindo aí no Evangelho de Mateus, o Cristo vem trazendo essa simbologia novamente para nós. Ele nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém lançam fora. Olha que objetividade e o Cristo nos deixa nessa simbologia.
Então, nessa construção interna desses valores morais, no íntimo de cada criatura, a própria vida, a própria lei, melhor dizendo, ela vai selecionando. Por isso a doutrina vem nos ensinando e há uma justiça. Então, o juízo é feito em cada encarnação. Em cada momento nós temos ali, e é um momento breve uma encarnação, 80, 90 anos é muito breve para a vida do espírito. Então, nós vamos estruturar uma personalidade, vamos ganhar um nome, vamos ter uma história de vida, e tudo que nós fizermos nessa encarnação, no momento do desencarne, irá ter ali um processo de seleção. Então, Jesus dá esse símbolo de uma rede lançada ao mar, e era um hábito muito forte à época, e hoje, né? Os pescadores continuam ali selecionando os peixes melhores e aqueles menores devolvido novamente ao mar. E aí nós devemos refletir. Esse mar é o mar de energia, é o mar, e nós chamamos assim, dos mundos espirituais, dos mundos das esferas extrafísicas, esse campo de energia. Quando nós retornamos novamente para a pátria espiritual, a nossa pátria de origem, ali há uma seleção. E quem vai fazer essa seleção é exatamente o próprio indivíduo, porque as leis são justas. E aí, o que nós trazemos dentro de si, né? Cada um traz dentro de si, e vai selecionar, vamos dizer assim, essa rede, né? Esse campo de energia. Então, nós vamos viver no reino dos céus, ou seja, nos mundos já perfeitos, onde o amor ali é pleno, a solidariedade, o respeito, o equilíbrio, ou nós vamos viver ali nos mundos ainda ditatoriais, onde tem ditadores, onde cada um pensa somente em si, né? Então, existe essa seleção natural no processo de crescimento. Então, aí Jesus está fazendo essa reflexão para nós, né? Será que nós, no momento ali, formos ser apanhados por essa rede? Para onde nós iremos? Né? Que mundo eu estou construindo dentro de mim? O reino dos céus, o reino imperativo, o reino ainda dos interesses pessoais? E reino eu estou construindo? Então isso é muito íntimo, né? Cada criatura vai ali fazer essa reflexão. E é fácil de perceber. Nós vamos perceber principalmente nos pensamentos, nos nossos desejos. Muitas vezes nós estamos ali imaginando, ali no íntimo, alimentando e somos melhores que os outros e queremos ser vistos, né? Queremos ser reconhecidos. E aí vamos criando aquele campo ideológico, né, no íntimo, e isso vai se traduzindo nas nossas atitudes. Então precisamos observar o nosso campo mental, principalmente as nossas intenções. Vamos prosseguir e Jesus nos traz ainda no Evangelho de Marcos mais uma reflexão. Então ele vai dizer assim: e semelhá-lo-ei o reino dos céus, ou com que parábola o representarei? É como um grão de mostarda, e quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes, mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Aí, dando prosseguimento, nós vamos nos impressionando com tal profundidade, né? Porque Jesus vem resumindo ali esse processo de evolução do espírito, de todos nós.
O reino dos céus, ele vai fazendo essa indagação e ele vai assemelhar. Qual a imagem ele vai nos dar? E ele nos dá a imagem de uma pequena semente. Uma semente, e quando vai ali germinando, vai crescendo, vai se ramificando, vai crescendo e vai se fortalecendo, e ali vai se tornando uma grande árvore, onde nessa árvore as aves vêm se aninhar, vêm buscar proteção. Então esse é o papel do Espírito. Quanto mais o Espírito vai crescendo, mas ele vai se tornando solidário, ele vai acolhendo, ele vai ajudando no processo de transformação de outros irmãos. Porque o Espírito maior será sempre ele e serve. É o servidor. Jesus deixou isso bem claro. Então, o reino dos céus é um estado espiritual da criatura. Devemos buscar esse reino dos céus e ele nos dá o caminho. A gente busca quando a gente está procurando fazer o bem, principalmente quando nós começamos a perceber que nós somos imperfeitos e aí procuramos ter mais compaixão, mais misericórdia com a imperfeição do outro. Porque quando nós enxergamos a imperfeição em nós vamos construindo esse sentimento de empatia e de misericórdia e não julgar as atitudes do outro, porque todos nós necessitamos de perdão, todos nós necessitamos de aprendizado. Então é um caminho árduo, difícil, mas é o caminho que Jesus nos chamou. É o caminho da transformação moral. A doutrina espírita também vem trazendo essa proposta, porque a doutrina nada mais é do que a revivescência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como nos disse os Espíritos. Então nós precisamos vivenciar esse reino, não só de uma maneira externa, mas principalmente de maneira interna, sentindo, amando, perdoando e trabalhando como Jesus assim nos ensinou. Nós estamos chegando aí ao final de mais essa aula. Agradecemos a todos que estão aí do outro lado, nos assistindo. Um grande abraço no coração de todos e Jesus nos ilumine.